Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu revisei nos últimos anos, considerando o ano de 2010 até esse ano, mais de 100 mil laudas. Eu sou revisor de texto, como vocês sabem, né? Sou linguista também, tenho mestrado na área e sou especialista também em revisão de texto. Eu, eu cheguei a esse número, obviamente eu não fico contando, né, pessoal, as laudas e, né, seria um exagero. Eu nem teria como contabilizar precisamente, eu teria que abrir todos os e-mails que eu recebi, né? Eu fiz mesmo essa contagem com base nos meus ganhos nos últimos anos, né? Então, fiz uma divisão aí com base no valor por lauda e cheguei a esse número, né? E eu poderia, muito bem, passar o meu serviço para uma outra pessoa ou treinar um grupo de pessoas e não fazer o serviço. Eu tentei, confesso, fazer isso, mas não deu certo, né? E então eu prefiro, até porque eu gosto muito do que eu faço e as pessoas me perguntam por que você faz isso, né? Você talvez esteja se perguntando aí, isso é um exagero, 100 mil laudas, né? Essa é a minha profissão, é isso que eu faço, né? Eu me sinto feliz fazendo isso e mais ainda ajudando as pessoas. Então eu tenho um compromisso social em relação à minha profissão, né? E eu vejo o que eu faço da seguinte maneira: eu estou ajudando as pessoas primeiramente, e isso me deixa muito feliz, mas muito feliz mesmo, né? E, e receber o feedback das pessoas, ver as pessoas evoluindo, né, por meio da minha intervenção, da minha consultoria, da minha revisão, isso me deixa extremamente feliz, né? Muito feliz mesmo. Ainda que eu seja, né, como revisor de texto, colocado numa posição de silêncio, né, de alguém de não muita voz, de alguém que fica ali no canto, numa sala escura, lendo, né? Escura não, né? Senão não dá. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, assim, alguém que está ali no canto, né, revisando. Acho que essa é a visão do revisor hoje, né? E ele é o redentor, né, de todos os erros, né? Quando ele faz um bom serviço, ele ele não é, né? Ele está fazendo mais do que a obrigação dele, né? E quando alguma coisa não é observada, não passa pelo olhar dele, ou quando tem algo no texto que não é da responsabilidade dele, ele acaba recebendo a culpa pelo autor, né? E eu sempre trabalhei com texto, né? Eu já contei a minha história aqui no canal para vocês, vocês podem ouvir o áudio em que eu conto a minha história como revisor de texto. E tenho uma outra relação também com a minha profissão, que é uma relação com o meu pensamento. Eu sempre pensei muito, muito, muito mesmo. E eu sempre fui muito crítico, sempre fui muito tomado como alguém muito chato, e isso desde pequeno. E aí, à medida que eu fui adquirindo conhecimento, estudando, eu fui ficando cada vez mais crítico, principalmente na universidade. E eu fui desenvolvendo tantas atividades, isso foi mudando um pouco a minha percepção. Por exemplo, na universidade, eu, eu teve um período, né, em que eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava numa clínica de apoio psicopedagógico, eu trabalhava para uma empresa que oferece serviço de aula particular. Eu tinha os meus clientes de aula particular e eu também trabalhava numa escola. Eu tinha de cumprir uma X quantidade de horas na universidade num período, em algum projeto na universidade. Por exemplo, teve um período que eu atuei como bolsista no herbário, na área de biologia, e fazia muitas coisas, não só na minha área, interdisciplinares com outras áreas. E, e eu tinha as matérias para cursar na universidade. Geralmente eu pegava 8 matérias por semestre. E isso equivale, se você pensa um pouco,
a, a uma carga aí de estudo muito grande, né? A pelo menos estar na universidade em 3 períodos, 4 vezes na semana, né? E como que isso, né? Então, o meu dia era de domingo a domingo. E teve um período, e eu não fiz isso porque para me sentir né? Nunca fui. Isso a intenção não era essa, pessoal. A intenção mesmo era me desafiar, né? Eu sempre eu tive problemas quando eu era mais jovem nesse sentido em relação à aprendizagem, então isso para mim sempre esteve numa posição de desafio para que eu evoluísse, né? Eu ainda faço isso para que eu evolua e eu consegui desenvolver habilidades em mim, abrir portas fechadas em mim, né, anteriormente. Isso foi muito positivo, né, para para minha vida, em todos os aspectos. E, e eu sempre pensei muito, né? Então, teve um período em que eu estava fazendo mestrado, especialização, mas a especialização ia terminar antes do mestrado. A especialização era de noite, o mestrado ocorria durante o dia, eu tinha que cursar 4 disciplinas por semestre. E eu ainda estava cursando disciplinas da segunda graduação que eu tinha aplicado na UNB. Eu tinha um emprego no colégio militar, que eu trabalhava meio período. Aí você já começa a pensar assim, gente, como isso é possível? Eu também não sei como isso é possível, mas eu fiquei nesse ritmo durante muitos anos na universidade. Então, eu me lembro bastante assim, eu ainda conseguia ter tempo assim, às vezes para sair, para namorar e para muita coisa, né? E eu tinha muito mais energia do que eu tenho hoje, muito mais, né? E eu moldei, né? Vamos dizer assim, por ficar tantos anos e estudar demais, gente, né? Ainda mais em contato com tantas coisas, com tantas teorias, isso modifica um pouco o nosso pensamento e a maneira que a gente se organiza, por exemplo. Então, isso é resultado desse período na universidade, né? E eu trouxe essa habilidade, né, para algo que eu amo, que é a revisão de texto. E com um propósito maior, acima de tudo, quem me conhece sabe disso, de ajudar. E eu estou compartilhando esse áudio aqui com vocês porque eu sou revisor de texto, né? Então, se vocês precisarem do meu serviço, eu estou à disposição. E esse é um pedacinho da minha história. Eu lançarei alguns outros áudios aqui comentando também sobre algumas coisas, sobre algumas experiências, né? E é isso, um abraço a todos. Obrigado pelos meus inscritos, pelas pessoas que acreditam no meu trabalho, pela por todos que nesses últimos anos enviaram textos para minha revisão e acreditaram no meu serviço. Eu fico muito feliz tê-los ajudado. E esse número, né, ele é... Ninguém faz nada sozinho, né, pessoal? Então eu fico bem agradecido aos inscritos no canal, a todas as pessoas que visitaram o meu site. Eu tenho mais de 1 milhão de acessos em só um dos meus sites. Aqui no YouTube eu também tenho, apesar de ser um canal pequeno que está crescendo, mais de 500 mil de visualizações. Aliás, um pouquinho menos, né? 400 mil, alguma coisa assim, vocês podem verificar aí. E obrigado, né? Esse vídeo é para registrar esse momento, né? Eu costumo apresentar no meu site, eu preciso modificar. Eu digo, até no meu e-mail mesmo, que eu revisei 50 mil, mas esse número ele foi baseado em outro período, né? E eu até hoje não modifiquei porque eu não estava contabilizando. Então eu parei aí para fazer essa contagem e cheguei a esse número e decidi fazer esse vídeo para comemorar e compartilhar com vocês. Obrigado,
Um abraço a todos. Tchau, tchau.